Você sabe essas palavras e expressões que tá passando aí agora? Nesse vídeo você vai aprender todas elas e muito mais. Vamos aprender todas as palavras de 3 cenas do filme do Homem de Ferro 3. Porém, pode ficar calmo que eu não vou dizer apenas a tradução e falar te vira. Você vai ver a tradução, vai aprender a pronunciar cada frase juntando as palavras como o nativo faz. E ainda vai ver vários exemplos reais de filmes e séries da mesma palavra ou expressão para você aprender a usar em diferentes situações do dia a dia. Tá preparado? Bem-vindo ao Inglêsflix, se inscreve para receber notificação de mais vídeos como esse e vamos lá! Antes de começar, vou te dar um pouco de contexto. Nessa cena, Tony Stark coloca um robô dele para fingir que é ele e passar o dia com a esposa dele, até ela perceber isso e veja o que vai acontecer. This is a new level of lame. Sorry? You ate without me already on date night? He was just... You mean you? Well, yeah, I just mean we were just hosting you. While I finished up a little work. And yes, I had a quick bite. Antes de eu explicar a cena passo a passo, veja ela apenas com a legenda em inglês para você poder ver o quanto você vai melhorar na compreensão. This is a new level of lame. Sorry? You ate without me already on date night? He was just... You mean you? Well, yeah, I just mean we were just hosting you. While I finished up a little work. And yes, I had a quick bite. This is a new level of lame. Sorry? This is a new level of lame. Sorry. Lame significa fraco, patético ou vergonhoso. That song is so lame. That song is so lame. You know, if what I do is so lame. You know, if what I do is so lame. New level of significa é um novo nível de. Então, new level of the lame quer dizer que é um novo nível de babaquice. Ou seria como o nosso... Isso é o cúmulo da babaquice. Enquanto a pronúncia this is a new level of the lame. This is se juntam. O S é como se tivesse junto com is. This is a new level. New tem um som de I. New. E acontece às vezes de pronunciar new com som de U. Mas nesse caso foi new. Level of. O F tem som de V. E lame, o A tem som de E. Sorry. This is a new level of the lame. Agora escuta a frase original e tente falar. This is a new level of lame. Sorry? Deixa de fazer duas perguntas. Você sabia que a língua inglesa tem cerca de 500 mil a 1,2 milhões de palavras? Mas calma, não precisa se desesperar. Lá vem a última pergunta. Você sabia que se você dominar muito bem apenas as principais 1.500 palavras do inglês, você vai entender 70 a 80% de tudo que você vê por aí, inclusive filmes e séries? Bem melhor, né? Eu coletei 40 mil frases de filmes e séries e mandei um programa calcular quais as verdadeiras palavras mais utilizadas no inglês e me surpreendi com o resultado. Para isso, eu criei um cronograma de 365 dias para você dominar o mais rápido possível elas. Então, se você quer economizar tempo aprendendo o mais rápido possível as palavras e frases que realmente você vai usar, clica no primeiro link da descrição ou dos comentários. You ate without me already on date night? You ate without me already on date night. You ate without me significa você comeu sem mim. E already significa já. Então, misturando os dois fica. You ate without me already significa você já comeu sem mim. Agora vamos ver alguns exemplos de already para fixar bem na sua mente. Is already married. Is already married. This is ridiculous. We're already married. This is ridiculous. We're already married. On date, presta atenção, pode significar na data. Mas também date pode significar encontro. Então, on date pode significar também estar em um encontro. Veja exemplos. You come with me on the date. You come with me on the date. On your date? On your date? Enquanto a pronúncia da frase you ate without me already on date night. Ate troca o A pelo A. Ate. Without. O O vira A e o T fica com som mudo. Without. Me already. Already. O A fica com som mudo e o D tem som de R. Already. On date night. Não é night. É night.
O IGH tem som de I. Night. You ate without me already on date night? He was just. You mean you? He was just significa ele estava apenas. E mean, em português, quer dizer significar ou quer dizer. Então, I mean significa eu quero dizer. What does that mean? What does that mean? What do you mean? What do I mean? What do you mean? What do I mean? No, I mean, what do the letters mean? No, I mean, what do the letters mean? E you mean you, traduzido fica você quer dizer você. Enquanto a pronúncia fica he was just, o A fica com som de was. Just, o U tem som de também. Was just. You mean you, o EA tem som de I. Mean. A frase completa fica he was just, you mean you. He was just, you mean you. Repita agora com o som da cena. He was just. You mean you? Well, yeah, I just mean we were just hosting you. I just mean, em português é eu apenas quero dizer que. We were just, em português é estávamos apenas. Hosting significa hospedando, oferecendo, recebendo, apresentando. Vamos ver dois exemplos de hosting. You think I'm wrong hosting a dinner? You think I'm wrong hosting a dinner? You're hosting my preteen Braves meeting. You're hosting my preteen Braves meeting. Enquanto a pronúncia, well, yeah, I just mean, o just tem som de e o EA de mean tem som de I. Mean. We were. Aqui ele fala were just bem rápido. Então parece que é como se fosse uma palavra só. E o ERE tem som de então fica were just hosting you. Então completo fica oh yeah, I just mean we were justing you. Oh yeah, I just mean we were justing you. Agora tente falar com a cena do filme. Well, yeah, I just mean we were just hosting you while I finished up a little work. While I significa enquanto eu. Veja um exemplo. Not while I rule. Not while I rule. Finished up significa terminou. If you've quite finished up, if you've quite finished up. All finished up down there. All finished up down there. E a little work significa pequeno trabalho. Enquanto a pronúncia while I finished up a little work. While é uma pronúncia bastante complicada. Você tem que prestar bastante atenção. O I fica com som de I, ficando Y. O LE tem som de O. While. Mas é um O com a língua em cima do céu da boca. While. While. Repita bastante. While I finished up. O D junta com o up. E para soletrar o up, o U vira A. Up. E como junta também com o A depois do up, então fica dup. Finished up. Little. Os dois T tem som de R. E o LE tem som de O também, como while. É a mesma coisa do Google. O LE do Google tem som de O. Little, Google, while. Então LE no final tem som de O, entendeu? Work, o O tem som fechado. Work. Vamos pronunciar. While I finished up a little work. While I finished up a little work. Repita com a cena. While I finished up a little work. And yes, I had a quick bite. Had a bite significa ter uma mordida ou dar uma mordida. You won't have a bite? No thanks. Had a bite. You won't have a bite? No thanks. Had a bite. I had a quick bite é uma rápida mordida. Seria como o nosso vou dar só uma beliscadinha. Enquanto a pronúncia and yes. I had a quick bite. And junta com yes. E o D do N é quase mudo. Então fica NS. NS. I had. O had junta com A. Ficando header. Quake. O I tem som de I. Quake. Biter. O I tem som de I de novamente. T tem som de R. E o E no final tem som fechado. Biter. NS. I had a quick biter. Repita com a cena. And yes, I had a quick bite. And yes, I had a quick bite. This is a new level of lame. Sorry. You ate without me already on date night? He was just. You mean you? Well, yeah, I just mean we were just hosting you while I finished up a little work. And yes, I had a quick bite.
Nessa segunda cena, Tony Stark está tendo um pesadelo e controla o robô dele pelo pensamento. E sem querer, ele chama o robô dele e o robô tenta atacar a esposa dele. Power down. I must have called in my sleep. That's not supposed to happen. I'll recalibrate the sensors. I gotta sleep downstairs. Tinker with that. Power down. I must have called in my sleep. That's not supposed to happen. I'll recalibrate the sensors. I gotta sleep downstairs. Tinker with that. Power down. E vamos lá, essa pronúncia é bem simples. Power down. Os dois O's têm som de A. Power down. Repita com a cena. Power down. Power down and exit your compound. I must have called in my sleep. I must have called in my sleep. A tradução completa dessa frase é: devo ter chamado durante o sono. Vamos ver palavra por palavra. I must have é a mesma coisa de I must have. Isso significa eu devo ter. Veja um exemplo. You must have danced. You must have danced. Men must have heart. Men must have heart. Called it significa chamado isso. In my sleep, no meu sono. Enquanto a pronúncia I must have, o U tem som de E, o VE tem quase um som bem quase mudo. Must have. Called, o A tem som de O, called. O D também é um som praticamente mudo. It junta com in, ficando eaten. Porém, no inglês americano é comum deles colocar o T com som de R, ficando eaten. My sleep, os dois E tem som de I. I must have called it in my sleep. I must have called it in my sleep. I must have called in my sleep. That's not supposed to happen. Vamos lá. That is not supposed to happen. A frase inteira significa isso não deveria acontecer. Vamos palavra por palavra. That is not é a mesma coisa de that is not. E significa isso não é. Supposed significa suposto. Mas supposed to significa deveria. You're not supposed to know that? You're not supposed to know that? You're supposed to apologize. You're supposed to apologize. Se você quer compreender ainda mais o uso de supposed to, eu coloquei um vídeo na descrição. Mas não precisa ver agora, veja depois que o vídeo acabar. Então, supposed to happen significa deveria acontecer. Enquanto a pronúncia that's not supposed to happen, o A tem som de E, that's not supposed, o D é praticamente mudo, to happen. O H tem som de R e o A tem um som de E, happen. That's not supposed to happen. Repita com a cena. That's not supposed to happen. I'll recalibrate the sensors. I'll recalibrate the sensors. Vamos ver palavra por palavra. I will, I'll, é a mesma coisa de I will. E significa eu vou. Recalibrate the sensors significa recalibrar os sensores. Enquanto a pronúncia I'll, o I tem som de A. I'll recalibrate, o A tem som de E fechado. The sensors. O TH tem um som de Z, mas não é o Z comum, é um Z com a língua no meio dos dentes. The sensors. I'll recalibrate the sensors. I'll recalibrate the sensors. I gotta sleep downstairs. I'm gonna sleep downstairs. A frase inteira significa eu vou dormir lá embaixo. Vamos ver palavra por palavra. Gonna é a mesma coisa de going to e significa ir. Como nessa frase, I'm gonna significa eu vou. Is he gonna sleep? Is he gonna? I am not gonna hurt you. I am not gonna hurt you. Downstairs significa lá embaixo. Dad! See you downstairs, boy. Dad! See you downstairs, boy. Taking him downstairs now! Taking him downstairs now! Então, sleep downstairs significa dormir lá embaixo. Enquanto a pronúncia I'm gonna sleep downstairs. I'm, o I tem som de I, ficando I'm gonna sleep, os dois E, sempre tem som de I. Sleep downstairs. O O tem som de A, down. Stairs, o A também tem som de E.
downstairs. Repita, downstairs. I'm gonna live downstairs. Agora repita com a cena do filme. I gotta sleep downstairs. Tinker with that. Tinker with that. A frase inteira significa conserte isso. Tinker significa, especialmente nos tempos antigos, uma pessoa que viaja de um lugar para o outro remendando tecidos de metal. Seria como o nosso funileiro. Mas também tinker significa um ato de consertar algo. Need to tinker in it. You know I love to tinker. Então, tinker with that significa conserte isso. Enquanto a pronúncia think with that. Tinker. O ER tem um som mudo. Think. Perceba que tem dois TH em sequência, o TH do with e o TH do that. Quando isso acontece no inglês, é comum dos falantes nativos juntar um só para poder falar mais rápido. Então, um TH daí vai ter que ser excluído. Nesse caso, foi o TH do with. Fica só with that. With that. O TH do that fica com som de Z com a língua no meio dos dentes. Se você ainda tem dúvida com pronúncia de TH, deixei um link de um vídeo na descrição explicando só isso, TH. Repita comigo. Think with that. Think with that. Agora escute como é pronunciado na cena. Tinker with that. Power down! I must have called in my sleep. That's not supposed to happen. I'll recalibrate the sensors. I gotta sleep downstairs. Tinker with that. Nessa cena, uma criança pede autógrafo a Tony Stark e ele está pensando em muitas coisas e ele tem uma crise de ansiedade. Do you mind signing my drawing? If Richard doesn't mind, you alright with this? Yeah. Dick? Fine with me. I'd love you in A Christmas Story, by the way. Got it. Okay. Broke the crayon. Are you okay, Mr. Stark? Take it easy. Do you mind signing my drawing? If Richard doesn't mind, you alright with this? Yeah. Dick? Fine with me. I'd love you in A Christmas Story, by the way. Got it. Okay. Broke the crayon. Are you okay, Mr. Stark? Take it easy. Do you mind signing my drawing? Do you mind signing my drawing? Significa, você se importa de assinar o meu desenho? Vamos ver palavras por palavra. Mind significa mente. E do you mind significa você se importa. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? Would you mind waiting down here? Would you mind waiting down here? Sign my drawing significa assinar meu desenho. Enquanto a pronúncia do you mind, o I tem som de I, o D é praticamente mudo. Mind, signing. O I tem som de I novamente. Os dois G ficam com som mudo. Signing. My drawing. O A tem som de O e o G fica com som mudo. Drawing. A pronúncia completa fica: Do you mind signing my drawing? Repita com a cena para fixar bem na sua mente. Do you mind signing my drawing? If Richard doesn't mind. Essas muito não sabem. Don't é a mesma coisa de do not, que significa não. E agora, doesn't é a mesma coisa de does not e significa não também. Agora, quando usar um e usar o outro? Doesn't é quando se refere a he, a she ou a it, ou algum nome de uma pessoa. What if it doesn't work? Como nesse caso ele falou o nome da pessoa, if he wished, então vai ter que ser doesn't. Vou te dar alguns exemplos para melhorar seu entendimento. Digamos uma frase: I don't like. Você provavelmente já viu em algum lugar. Significa eu não gosto. Se for dizer que ele não gosta, vai ter que ser doesn't. He doesn't like. Ele não gosta. Quando for um nome também, Richard não gosta, vai ter que ser Richard doesn't like. Então, por isso que Tony Stark usou doesn't. Doesn't matter. Doesn't matter. Repetindo a frase completa de Tony Stark: If Richard doesn't mind, se Richard não se importar. Se ainda ficou alguma dúvida de doesn't e don't, tenta voltar essa explicação. E se ainda não fixou na sua mente, deixa aí no comentário que você quer que eu faça um vídeo apenas explicando a diferença de doesn't e don't. Enquanto a pronúncia if e Richard se juntam,
um R de caipira. Richard doesn't. O O-E-S tem som de us. Doesn't. Mind. O I tem som de I. O D de mind é praticamente mudo. Não é para falar mind. É mind. Repita a frase toda comigo. If Richard doesn't mind. If Richard doesn't mind. If Richard doesn't mind, you alright with this? Yeah. Alright significa tudo certo. With this significa com isso. You are significa você está. E para fazer uma pergunta, você bota o are antes do you. Are you? Você está? A frase completa literalmente seria traduzida para Are you alright with this? Você está tudo certo com isso? Só que seria o nosso você concorda com isso? You all are good with this. You all are good with this. Hannah, are you alright with this? Hannah, are you alright with this? Enquanto a pronúncia Are you alright? O A de all tem som de O. All. Right. O IGH tem som de I. Right. With this se juntam. E quando uma palavra termina com TH e a outra palavra começa com TH, é comum deles juntarem os dois TH para poder pronunciar mais rápido. Então, o TH do with fica com o som mudo. With this. O TH do this tem o som de Z com a língua no meio dos dentes. Os dois ficam with this. With this. Repita comigo. Are you alright with this? Are you alright with this? Agora escute como é pronunciado na cena. You alright with this? You alright with this? Fine with me. Fine significa bem. With me significa comigo. A frase completa literalmente é Fine with me. Bem comigo. Mas seria como o nosso tudo bem por mim. Por mim, tudo bem. It's okay with Dan, it's fine with me. It's okay with Dan, it's fine with me. A pronúncia fica fine. É bem simples. O I tem som de I. Fine. With, TH, se pronuncia com a língua no meio dos dentes. With me. Fine with me. Tente pronunciar bem rápido. Repita, repita, repita até sua língua se acostumar com a pronúncia do inglês. Fine with me. Fine with me. Fine with me. E agora escute como é falado na cena. Fine with me. I loved you in A Christmas Story, by the way. Tá aí uma expressão que você pode usar e abusar dela. By the way. Mas antes, deixa eu te explicar as outras palavras dessa frase. Love significa amo. Beleza, você provavelmente já sabe. Mas loved significa amei, é o passado. You in a Christmas Story significa você em uma história de Natal. E agora, by the way, que significa a propósito, aliás. Vamos a 3 exemplos de uso de by the way. Never dropping that, by the way. Never dropping that, by the way. Oh, by the way, this is a friend of mine, Tree. Oh, by the way, this is a friend of mine, Tree. By the way, that's a compliment. By the way, that's a compliment. A frase completa é I loved you in a Christmas Story, by the way. Amei você em uma história de Natal, a propósito. Enquanto a pronúncia I loved, o O tem som de E. Muitos querem falar love, mas não é. É um som de A fechado. Loved. O D do loved junta com you, ficando you. Loved you. Inna. O in junta com A, ficando inna. Christmas Story. By. O Y tem som de I. By the way. O A tem som de E fechado. Way. Pronuncie comigo para fixar. I loved you in a Christmas Story, by the way. Mais rápido. I loved you in a Christmas Story, by the way. Escute agora como é falado na cena. I loved you in A Christmas Story, by the way. Okay. Broke the crayon. I broke the significa eu quebrei o. Crayon significa giz de cera. But my crayon broke? But my crayon broke? I saw you eat a crayon. A frase completa, I broke the crayon, significa eu quebrei o giz de cera. Enquanto a pronúncia, I broke, o O tem som de O, broke, the, TH com som de Z, com a língua no meio dos dentes, crayon, o A tem som de E, crayon. Repita comigo, I broke the crayon. I broke the crayon. Agora escute como é pronunciado na cena. Broke the crayon. Are you okay, Mr. Stark? Are you okay, Mr. Stark? Você está bem, Sr. Stark? Are you okay significa uma pergunta. Você está bem? Se você não quiser perguntar, quiser afirmar, o are vem depois do U.
You are okay, você está bem. E Mr. significa senhor. Enquanto a pronúncia are é 2 sílabas. Muita gente tem dificuldade de pronunciar. Pronuncie comigo. You okay. O A tem som de E fechado, ok. Mr. Stark. Are you okay, Mr. Stark? Take it easy. Agora a última frase dessa cena, mas não menos importante. Take it easy. Uma expressão que você pode utilizar bastante e vai utilizar. Take it easy literalmente significa leve isso leve. E seria como o nosso se acalme. Take it easy. Hey, don't push me. Take it easy. Hey, don't push me. Enquanto a pronúncia, aqui é como se tudo fosse uma palavra só. Take, it e easy se juntam. Take, o A tem som de E e o E no final tem um som meio que mudo. It, o I tem som de E, não é it, é it. O T tem um som de R, porque ele vai juntar com easy. E o EA de easy vai ficar com o som de I, easy. Juntando tudo fica take it easy. Take it easy. Fala bem rápido. Take it easy. Veja como é pronunciado na cena. Take it easy. Take it easy on the physical contact. Let's take it easy on the physical contact. Do you mind signing my drawing? If Richard doesn't mind, you all right with this? Yeah. Dick? Fine with me. I loved you in A Christmas Story, by the way. Got it. Okay. Broke the crayon. Are you okay, Mr. Stark? Take it easy. Parabéns você que chegou até aqui. Se inscreve no canal porque eu vou postar vídeo toda semana e você não vai querer perder, certo? Outra coisa, comenta e curta esse vídeo porque vai ajudar o YouTube a entender que meu vídeo é bom e mostrar para mais pessoas e eu fazer mais vídeo. E se você quer maratonar todos os vídeos do canal, clica na playlist que tá aparecendo aí na tela ou na descrição do vídeo eu deixei um link da playlist também. Te vejo no próximo vídeo.